Bora de simulação do rebaixamento do Brasileirão. Faltam 2 rodadas para acabar o Brasileirão e vamos ser sinceros, a única briga que falta é o rebaixamento e tá pegando fogo. O Flamengo praticamente já é campeão brasileiro, então hoje eu vou falar só dos times que estão para cair, ok? Então, quando a gente pega a tabela, eu vou até colocar aqui a tabela para vocês darem uma analisada comigo. Então a gente vai. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá para a tabela? Então vamos lá para a tabela. Hoje nós temos Santos 41 pontos, Internacional 41 pontos, Fortaleza 40, o Juventude já está rebaixado. Temos o Vitória 42 pontos, Ceará 43 e a gente ainda tem Atlético Mineiro, Bragantino e Vasco com 45. Todos esses, na teoria, ainda podem cair. Até o Corinthians e o Grêmio ali, tipo, matematicamente, ainda podem cair, mas é impossível, né? Então, assim, eu vou me atentar a pegar alguns clubes e eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou pegar esses clubes, ok? Obviamente que eu acho que a briga tá entre Ceará, Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza. Eu acho que são 5 times que brigam por 2 vagas. Porém, um outro time que está com 45 pontos, eu acho que ele corre um perigo muito absurdo e eu vou explicar para vocês, tá bom? Então aqui, ó, vocês lembram que na 34ª rodada nós tivemos alguns confrontos antecipados, né? Até por conta do Galo ter jogado a final da Sul-Americana, a CBF decidiu, como que eu posso dizer, adiantar o confronto entre Palmeiras e Vitória na época, né? E aí o que acontece? O Red Bull Bragantino e o Vitória não jogaram nessa rodada, acabou virando Palmeiras e Vitória, porque o Palmeiras ia jogar Libertadores, tudo, e aí teve essa mudança na tabela, tá bom? Então, o que acontece? Vamos primeiro, eu queria falar primeiro da situação do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, ele está aqui, ó, com 45 pontos, ok? Aparentemente é uma situação tranquila, porém não muito tranquila. E por que eu vou explicar? O Red Bull Bragantino, ele é o único que vai enfrentar, dos que estão para cair ali, perigo, é o único que tem teoricamente 2 confrontos diretos. Então o Red Bull Bragantino, ele pega o Vitória e ele pega na última rodada o Internacional em Porto Alegre. Então esses são os 2 jogos do Red Bull Bragantino. Então assim, são 2 confrontos diretos. Então ele pega o Vitória, que está com 42 pontos, e pega o Internacional. Se vamos supor, ok? Vamos fazer uma suposição rápida. Se o Bragantino perde do Vitória em casa e perde do Inter no Beira-Rio, ele estaciona com 45 pontos. Então, quando ele estaciona com 45 pontos, por exemplo, o Vitória, com a vitória sobre o Bragantino, ele já vai para 45 pontos. Ele já vai para 45 pontos, ok? Obviamente que nos critérios de desempate ele ainda fica atrás, porque o Bragantino tem 13 vitórias, o Vitória só tem 10. Então, o Vitória, o que acontece? Ele precisaria ganhar do Bragantino, e aí eu acho que praticamente ele já escaparia, e depois basta praticamente empatar com o São Paulo e ele tá fora, ok? Ele tá fora, 46 pontos e tal. Então, o Bragantino, apesar de ter na tabela hoje uma situação tranquila, é um time que corre risco, por isso que eu falei. Porque assim, se ele jogasse, por exemplo, contra o Mirassol, um exemplo, não teria tanto risco, porque o Mirassol não colocaria pontos que poderiam passar ele. Então, na verdade, o Bragantino corre um risco. Eu acho, é remoto o risco do Bragantino cair? Eu acho que é remoto. Especialmente, por exemplo, se ele empatar um dos 2 jogos, praticamente se livra. Mas corre um risco muito grande se empatar os 2 jogos, ok? E aí vamos falar dos outros times que estão ameaçados. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Então a gente tem o Fortaleza. O Fortaleza, a tabela do Fortaleza qual que é? Ele pega o Corinthians amanhã lá no Castelão, um jogo às 6 horas da tarde, tá? É um jogo que na teoria
teoria. Não, acho que tá errado aqui. Acho que é 7 horas esses jogos. Acho que não são 6 horas da tarde, não. Tá? Não sei porque que tá aqui no negócio do Brasileirão. E eu tô no Brasil, tá, gente? Não tô fora, não. Mas acho que é 7 horas esse jogo. Só vou confirmar aqui certinho. Mas assim, o Fortaleza, ele pega o Corinthians fora no Castelão. Peraí, Fortaleza versus Corinthians. Amanhã 7 horas. Aqui tá errado os horários. Ele pega o Corinthians e depois ele pega o Botafogo fora, tá? Qual que é a teoria aqui? Pode ser, na teoria, 2 jogos bem tranquilos pro Fortaleza. Por quê? Porque, assim, o Corinthians já pode estar... já provavelmente, eu não sei se amanhã o Corinthians já vai com a força máxima, ou se ele já vai tirar o pé pensando na semana que vem no jogo contra o Cruzeiro, porque quarta-feira que vem tem Corinthians e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então não sei se o Corinthians vai com força máxima, mas de qualquer forma, eu acho que é um jogo completamente ganhável pro Botafogo, pro Fortaleza aqui, completamente ganhável. A questão do Botafogo eu acho que é um pouco mais complicada. Por que é um pouco mais complicado? Porque o Botafogo, vocês olhem aqui, ó, o Botafogo tá com 59 pontos, tem o Fluminense com 58, tem o Bahia com 57, e aqui vai muito a briga, até não é nem pela vaga na Libertadores, é pela questão de direto para Libertadores e não precisar ir para a pré-Libertadores. Então, provavelmente, o Botafogo vai precisar vencer esse jogo para não correr o risco de ir para a pré-Libertadores. Então, é um jogo, assim, na teoria, difícil para o Fortaleza, porque eu acho que, a não ser que aconteça uma combinação de resultados já nessa semana, que eu acho que se o Botafogo ganha hoje e o Fluminense e o Bahia, hoje não, amanhã, e o Fluminense e o Bahia perdem, eu acho que o Botafogo praticamente já garante a vaga direta na Libertadores, ok? Mas porque o Flamengo tem uma vaga, então ele abre, né, o G5 ali, então é bem possível que o Botafogo pegue essa quinta vaga, e a gente pode ter uma sexta vaga caso o próprio Fluminense ou o Cruzeiro também ganhem a Copa do Brasil. E aí eu acho que aí serão 6 vagas diretas. E aí depois aí vai ter o Bahia e o São Paulo, que na teoria podem conquistar a vaga para Libertadores também. Ok? Então, assim, acho que o Botafogo não vai amaciar para o Fortaleza, a não ser que já esteja assegurada essa vaga direta na Libertadores. Mas, de qualquer forma, é um jogo para a gente ficar de olho, mas porque a gente tem aqui os confrontos entre... cadê aqui? Apesar que eu acho que se o Botafogo ganhar amanhã, é bem provável que ele já garanta, porque na última rodada tem Fluminense e Bahia, os dois não podem ganhar. Se o Botafogo joga contra Cruzeiro, Botafogo. Aqui, a galera do Fortaleza tem que torcer pro Botafogo vencer esse jogo. Tem que torcer pro Botafogo vencer esse jogo para ir na última rodada ficar mais sossegado, tá bom? Então, essa fica a dica. Mas, assim, são um jogo eu acho fácil pro Fortaleza, o outro jogo eu acho que é um pouco mais complicado por conta desse cenário da vaga direta na Libertadores, tá? Aí a gente tem o Internacional. O Internacional, ele pega o São Paulo, e aqui tá como Morumbis, mas não é Morumbis, tá? É na Vila Belmiro esse jogo, porque o São Paulo lá teve uma série de shows lá no Morumbis, e esses shows zoaram bastante o gramado, então o São Paulo não vai jogar mais, então teoricamente seria o último jogo do São Paulo no Morumbis. E depois o São Paulo, depois o Inter termina com aquele jogo que eu te falei com o Red Bull Bragantino. Então, qual que é o problema aqui pro Inter, tá? Por que eu acho que são 2 jogos teoricamente complicados? O São Paulo, na teoria, tá brigando aqui talvez pela última vaga na Libertadores, se virar um G8, né, no caso, né, se um dos campeões da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense, né? Mas qual que eu não digo que nem esse é o principal ponto para mim. Eu acho que para mim o principal ponto é que o São Paulo levou uma sapatada do Fluminense 6-0. E na teoria, o time tem que dar aquela resposta. Então eu não acho que o São Paulo vai entrar
Mesmo porque o São Paulo não tem mais nada para fazer. O São Paulo só tem esses 2 jogos no Brasileiro, não disputa mais nada. Então eu não acho que o São Paulo vai entrar num clima de tipo assim, o São Paulo eu acho que vai entrar para ganhar. Não vai ser aquele jogo que vai entrar assim, puta, penúltima rodada de Brasileiro, que se lasque. Pelo contrário. E eu acho que o São Paulo vai entrar para valer. E aí eu acho que o São Paulo pode complicar a vida do Inter por conta disso, tá? O jogo do Inter contra o Vasco foi muito ruim, muito ruim. O Inter, apesar de ter feito um belo primeiro tempo contra o Santos, não fez o segundo tempo bom. E depois contra o Vasco fez até um primeiro tempo assim razoável, mas o Vasco foi bem melhor. E no segundo tempo foi uma catástrofe. Vamos ver se a contratação do Abel Braga vai repercutir alguma coisa, faltam 2 jogos, vírgula, o homem que não gosta de homens com camisa rosa, né? E vamos ver. E na última rodada, é aquela coisa que eu falo, o Inter amanhã, ele tem que torcer pro Vitória, pro Bragantino vencer, o Vitória. Por quê? Porque se o Bragantino perde amanhã pro Vitória, ele vai na última rodada precisando vencer o Internacional, empatar pelo menos. Então, assim, vai ser um jogo muito mais difícil para o Inter, na teoria, do que se ele simplesmente fosse para o Red Bull sem ter o que fazer no campeonato. Então, é uma situação muito complicada mesmo para o Internacional. Então, assim, o Colorado, o que ele tem que fazer? Tem que ganhar do São Paulo. E se eu fosse o Colorado, eu torceria amanhã por uma vitória do Red Bull contra o Vitória. Por 2 motivos. Primeiro, porque vai te ajudar na tabela. Porque se o Inter ganha do São Paulo e o Vitória perde, passa o Vitória. E além disso, na última rodada, o Red Bull, na teoria, vai mais tranquilo jogar, não precisando mais do resultado. Ok? Então eu acho que a tabela do Inter vai depender muito desse jogo do Red Bull contra o Vitória lá em Bragança Paulista. Então, também não é uma tabela fácil a do Inter. E aí a gente tem o Santos, que tá com 41 pontos. E detalhe, tá, pessoal? Importante aqui. Internacional e Fortaleza não dependem só deles, tá? Não dependem só deles. Assim, são os 2 únicos clubes que eles podem ganhar os 2 jogos e não subirem. Eles podem ganhar os 2 jogos. O Inter, por exemplo, pode chegar a 47 pontos e cair. Porque não tem confronto direto entre esses times que estão em cima. Então, na teoria, esses 2 não dependem só deles, tá bom? O resto, sim. E aí a gente vai para o Santos. Então, o Santos amanhã pega o Juventude. Eu não acho que vai ser esse jogo tão fácil quanto falam. Porque o Juventude quer que o Inter caia. Tal. Isso para mim é papo de dirigente, isso para mim é papo de torcedor. Não acho que o Juventude vai entrar com uma postura mole, mesmo porque o que acontece é muito aquele jogo para ver também quem que vai continuar no elenco para o ano que vem, quem são os caras. Então, eu não acho que vai ser um jogo tão simples assim pro Internacional, pro Santos. Não acho. Acho que vai ser um jogo duro. Jogar lá no Jacone é um jogo duro. O Santos vai ter que entrar muito concentrado. É um jogo que, assim, o Santos, eu falo, para mim, o Santos ele só tem uma saída nesse Campeonato Brasileiro, é ganhar as 2. Eu acho que se o Santos não ganhar as 2, o Santos cai, porque eu acho que o Fortaleza é bem provável que ganhe as 2 dele. Então, por esse motivo, eu acho que o Santos tem que vencer as 2, tá? Então, e detalhe, o Santos, amanhã ele pode se livrar do rebaixamento? Não, matematicamente ele não se livra, porque ele poderia ir para 44, o Inter ficaria com 41, mas o Santos vai ter, não se livraria do rebaixamento o Santos ainda matematicamente. Mesmo se o Fortaleza amanhã perca e o Internacional perca, o Santos ainda matematicamente vai para a última rodada, ainda podendo ser rebaixado, lógico que é bem difícil de acontecer, dadas essas combinações que eu falei agora, mas ele ainda tem um jogo, vai para a última rodada de qualquer forma, precisando no mínimo um ponto contra o Cruzeiro, tá? E aí, na última rodada, o Santos enfrenta o Cruzeiro, e aí eu acho que também é um time, um Cruzeiro, que você vai estar pensando na Copa do Brasil. Provavelmente o Leonardo Jardim, eu acho que ele vai poupar todos os jogadores, porque aí não faz sentido algum você ir domingo para um jogo, para um jogo fora de casa, onde você tem
É um jogo que, na teoria, não vai te valer de nada. Na teoria, não vai te valer de nada. E o título da Copa do Brasil pode te valer bastante. Então, eu acho que o Cruzeiro vai com o time reserva enfrentar o Santos. Então, assim, o Santos, eu acho que o jogo chave para o Santos é amanhã contra o Juventude. É o Santos, é um jogo que, assim, é inegociável o Santos não ganhar. Porque senão, se o Santos não ganhar, para mim, ele cai. Ok? Aí a gente tem a tabela do Vitória. O Vitória, é como eu falei, ele tem esse jogo contra o Red Bull Bragantino ali da 34ª rodada. Então, lá em Bragança, que por conta do Red Bull nessas últimas rodadas não ter ido bem, é um jogo que para o Vitória poderia ser mais tranquilo se o Red Bull não precisasse da vitória, ou do empate, pelo menos. E na última rodada, o Vitória pega o São Paulo no Barradão. E aí eu acho que é um jogo tranquilo. Sendo muito honesto com vocês, eu acho que é um jogo. A não ser que São Paulo precise de uma vitória para ir para pegar a 8ª vaga da Libertadores, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu até confirmar aqui para não falar besteira aqui, que se o campeão da Copa do Brasil abrir qual vaga, né? Campeão Copa do Brasil, acho que abre a 8ª vaga, né? Campeão Copa do Brasil abre vaga Libertadores. Quem ganha tá, é isso mesmo, é. Deixa eu pegar aqui. É isso mesmo. São Paulo precisa muito que Fluminense ou Cruzeiro ganhe a. Porque assim, até o Bahia já está praticamente classificado 7, porque como o Flamengo foi campeão da Libertadores, a gente já tem um G7. E aí pode virar G8 caso o São Paulo, caso o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões da Copa do Brasil, ok? Então é importante o São Paulo terminar em 8º lugar. É muito importante. Então talvez esse jogo, na teoria também para o Vitória, possa valer bastante para o São Paulo. Mas eu acho que o Vitória, nesse confronto aqui, ele é favorito. E eu vejo o Vitória fazendo de 4 a 6 pontos nesses dois confrontos, de verdade. E eu acho que o Vitória, pelo que está jogando nas últimas rodadas, tem condições de vencer o Red Bull Bragantino em Bragança e tem condições de vencer o São Paulo no Barradão. E então esse é o ponto, tá? Então, são dois confrontos. Eu acho que, como eu falo, acho que o confronto chave para o Vitória é amanhã contra o Red Bull Bragantino também. Aí depois, deixa eu ver, todos os jogos amanhã ou vai ter algum jogo na quinta-feira? Ah, tem quinta-feira. Ah, só vai ter o Cruzeiro e Botafogo na quinta-feira, que teoricamente na corrida do rebaixamento não muda nada. Aí a gente vai para o Ceará. O Ceará também ali que tá um pouquinho, ele empatou, né, com o Cruzeiro na última rodada. E aí ele tem dois confrontos que, assim, são difíceis, mas não são difíceis. E eu vou explicar por que eu acho que é difícil e não é difícil. O Ceará, obviamente que amanhã, cara, é complicadíssimo. É complicadíssimo amanhã esse confronto do Ceará contra o Flamengo. Por quê? Porque é o jogo do título do Flamengo. O Flamengo precisa ganhar e garantir o título, ok? E aí não tem conversa. Então amanhã o Flamengo precisa vencer sem depender. Então, se o Flamengo vence amanhã, porque o empate. Ah, não, o empate já garante também o título. O empate já garante o título. Ah, não, não garante, não, matematicamente, não, porque se o Palmeiras ganha, vai ter que tirar no saldo de gols, tudo. O Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro fora. Se o Palmeiras ganha, ele vai para 73, o Flamengo para 76, empate em número de vitórias, obviamente que tem os gols próximos, o Palmeiras não vai tirar 12 gols na última rodada, mas eu acho que o Felipe Luiz vai querer que o time vença amanhã o Ceará para acabou, comemora e aí já começa a pensar no Mundial na outra semana, que já tem dia 10 jogo. Então, assim, para não ter que ir com o time titular, por exemplo, ou com um time misto, pelo menos, jogar na última rodada contra o Mirassol, lá em Mirassol. Então, é um jogo complicadíssimo para o Ceará amanhã, porque, como eu falo, o Maracanã vai estar super lotado, vão querer ganhar o jogo amanhã de qualquer maneira para gritar campeão no estádio, né? Comemora 2 títulos.
E na última rodada, aí eu já acho que é um jogo mais tranquilo, que é o Palmeiras. O Palmeiras, que na teoria ele não tem mais nada a fazer no campeonato. Então eu acho que é um jogo mais sossegado pro Ceará, na teoria, e é um jogo que é vencível o Palmeiras. Então eu acho que o Ceará, aqui quando a gente olha nas simulações, a gente pode ter um Ceará chegando a 46 pontos, a gente pode ter um Vitória também chegando a 46 pontos, 46 pontos, porque eu acho que o Vitória empata um e ganha outro. Eu acho que a gente pode ter um Santos chegando aqui a 45 pontos, que eu acho que o Santos empata com o Vitória e empata com o Juventude e ganha do Cruzeiro. A gente pode ter um Inter, eu acho que o Inter não ganha as duas que estão faltando. Eu acho que o Inter também faz 4 pontos ou 3 pontos. Então acho que a gente tem um Inter chegando a 44 ou 45 pontos. E aí a gente tem um Fortaleza que também pode chegar a 46 pontos. O grande ponto para mim aqui, e aqui um ponto importante, que também assim, o Red Bull, ele tem 13 vitórias, tá? Então, se os times chegarem a 45 pontos, eles têm que passar o Red Bull em número de vitórias. Então, por exemplo, se Vitória, Santos, Inter, o Fortaleza não tem como fazer 45. Não tem. O Fortaleza faz ou fica no 40, ou faz 41, ou faz 42, ou faz 44, ou faz 46. 45 não tem como fazer. Mas também não tem, porque o Red Bull tem 13 vitórias, ao contrário desses times aqui. Então, assim, na teoria, cara, assim, para mim, as tabelas mais difíceis é do Inter. A do Inter eu acho complicada, porque é o que eu falo, ele tem esse último jogo contra o Red Bull que talvez não seja um jogo fácil. Eu acho que a tabela do Ceará não é fácil. A do próprio Santos, para mim, não é fácil também, porque você tem um time que o Santos, teoricamente, assim, para mim, o jogo que preocupa do Santos é contra o Juventude, não é o jogo contra o Cruzeiro, mais que qualquer coisa. Eu acho que se o Santos amanhã perder ou empatar com o Juventude, eu acho que tá na Série B, sendo muito honesto com vocês, porque eu acho que aí o Fortaleza já passa o Santos, e eu não duvido nada se amanhã o Juventude ganhar do Santos amanhã, eu acho que a gente pode ter muito provavelmente uma Série B com Inter e Santos em 2026. Sendo muito honesto com vocês. Para mim, amanhã o jogo do Santos é 8,80. Ou ele ganha e escapa, ou se ele empatar ou perder, ele está fora da série. Ele está na Série B de 2026. Ele está na Série B de 2026. Então, assim, é um jogo para ficar muito de olho. E aí você tem o Ceará, que para mim amanhã estaciona nos 43 pontos. O Inter amanhã, cara, não sei se e São Paulo ele me causa dúvidas. Eu acho que assim a pior coisa para o Inter, na teoria, foi que o São Paulo tomou uma goleada do Fluminense, porque eu acho que o Inter e também tem essa questão do 8º lugar. Que assim, pô, querendo ou não, quando a gente pega os 4 times da Copa do Brasil, os dois melhores que estão jogando é Cruzeiro e Fluminense. O Vasco não vem apesar de ter goleado o Inter, o Vasco não vinha de uma sequência tão boa. O Fluminense vem numa sequência boa, o Cruzeiro vem numa sequência boa. O Corinthians também não vem. Então, assim, dá para o São Paulo acreditar que pode ter uma 8ª vaga vindo de Copa do Brasil. Então, talvez por isso o São Paulo amanhã vai dar a vida, primeiro para dar uma resposta para o seu torcedor daquele vexame que aconteceu lá no Maracanã. E segundo, para tentar garantir esse 8º lugar de qualquer maneira. O Internacional, por sua vez, a mesma coisa. Tem a questão do Abel Braga, tem a questão que também foi humilhado pelo Vasco. Graças a essa humilhação que o Inter está na zona do rebaixamento hoje, né? Lembrando que se o Inter não fosse goleado, ou se ele tomasse um gol a menos, ele estaria empatado com o Santos e nos critérios de desempate ele estaria na frente. Então, o 5-1, aliado à vitória do Santos por 3-0 contra o Sport, fizeram com que o Inter ficasse nessa coisa do atrás do Santos os critérios de desempate, que no caso é o saldo de gols, ó. Porque aqui o Inter tem menos 12, o Santos ficou com menos 11 aqui por conta disso. Então,
Gente, assim, é uma rodada que essas 2 últimas rodadas vai pegar fogo. Porque tirando, por exemplo, Ceará, Vitória, Bragantino, Atlético Mineiro e Vasco, cara, Santos, Inter e Fortaleza não tem como se salvar nessa rodada. Não tem. Vitória pode se salvar nessa rodada. Se o Santos não ganha e o que é o Santos vai para 40. Ainda assim, se o Santos, Inter e Fortaleza perdem essa rodada e o Vitória ganha, o Vitória já escapa essa rodada. E aí fica 2 vagas para 3 times na rodada seguinte. E tem o Ceará ainda, obviamente. Mas assim, cara, vai ser muito bom, assim. Obviamente que eu não tô feliz com isso, né? Porque o Santos é um dos times que pode acontecer. Eu não vou fazer simulação aqui, porque se eu fizer simulação, eu serei extremamente clubista aqui. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Quem para vocês será o clube rebaixado? Os 2 times que ainda faltam ser rebaixados. Põe aqui nos comentários e não esqueça de me seguir aqui, beleza? Valeu, abraço.